Olá, bom dia. Voltamos para a segunda sessão, a segunda palestra dessa manhã, do último dia do oitavo workshop do InfaBIC. E agora a gente tem o prazer de receber o professor André Tomás. O professor André, ele possui graduação em bacharelado em Física pela Unicamp, licenciatura em Física também pela Unicamp, mestrado e doutorado em Física também pela Unicamp, fez pós-doutorado no InfaBIC com a supervisão do professor Hernandes na área de frete, e pós-doutorado nos Estados Unidos na Universidade de Illinois. Professor, muito bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação, é um prazer estar aqui e estamos prontos para fazer a palestra. Então, espera aí, vamos lá. Ops, está no final. Tudo certo? Está aparecendo a apresentação? Tudo certo, professor. Tá bom, então. Então, muito bom dia a todos que estão assistindo a gente. Eu sou o professor André Tomás, do Instituto de Física, e é sempre legal fazer essa apresentação em InfaBIC, porque, como o Breno disse, né, a minha história ela é bem ligada ao InfaBIC, né? Então, várias das técnicas que são apresentadas aqui para vocês, eu participei ativamente, né, no meu doutorado, no meu pós-doutorado, né? E é bom ver como que isso está rendendo frutos, né, e todo mundo está podendo aproveitar isso agora. Então, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou falar para vocês hoje, né, é sobre as microscopias de superresolução, né, que, vamos dizer assim, são o estado da arte agora no campo de microscopia, né? Então, eu vou falar basicamente da microscopia SIM, da Eriscan e da Palm Storm, tá? Então, antes de começar, propriamente dito, falando das microscopias, eu queria fazer, né, uma breve introdução sobre um novo campo de pesquisa e sobre uma nova mentalidade que está surgindo nessa área, que é a pergunta, né, que muitos de vocês podem até estar perguntando, né, o professor Hernandes fez na palestra dele sobre o InfaBIC, né, uma explicação, né, uma introdução sobre isso também, mas por que tem tantos físicos, né, nessa área, ou por que tem tanta gente, né, de outras áreas trabalhando nessa área de microscopia, ou mesmo na área de biologia molecular, né, e a pergunta que eu faço aqui, né, a biologia precisa da física? A gente pode pensar por esse lado e responder da seguinte forma, né? A física pode desenvolver ferramentas, né, para manipular e entender a biologia, né, até o nível molecular. E aí o exemplo disso é a fotônica, raio-x, a luz síncroton, por exemplo, né? A física também pode ajudar a entender e manipular a maquinaria biomolecular, né? Então, toda essa história aí de microscopia eletrônica ou microscopia de força atômica, né, para manipulação de átomos serve muito bem para a biologia também, né? E a gente começa a desenvolver o que a gente chama aí de biologia sintética. A gente também pode ajudar, né, a entender e controlar interações biológicas, né? Indo um pouco no que eu disse aqui atrás. E também, né, se a gente for parar para pensar, né, você pode pensar a biologia como sistemas complexos de moléculas, ou células, ou organismos, ou até organizações sociais de seres vivos, né? E a física, a química, lida com isso há muito tempo. Por exemplo, se você for pensar no estado sólido, né, que é o estudo, né, da física estatística ou dos materiais semicondutores, né, a gente lida com bilhões de átomos e tenta entender o funcionamento deles, né? Então, transferir esse conhecimento para a biologia é uma coisa que é interessante e que não seria tão diferente do que é feito normalmente, tá? Mas, obviamente, né, eu sendo físico, né, a gente acaba perguntando, né, a biologia precisa da física, mas a gente pode fazer o contrário, né, e fazer a pergunta, a física precisa da biologia? Bom, a gente pode inverter essas perguntas e falar, ó, olhando que a gente precisa estudar interações biológicas, o que a gente pode desenvolver para poder estudar essas interações biológicas? Pensando que a gente tem que desenvolver uma bioquímica em símbolo, né, ou uma biologia sintética, o que a gente pode fazer para manipular e entender essa biologia molecular, né? Então,
o que eu quero fazer com esse exercício aqui, essas duas perguntas, é o seguinte, é que a gente está começando a entrar num novo campo de pesquisa, em que é um campo híbrido, né, onde você não basta, né, ter um conhecimento de biologia, não basta ter um conhecimento de física, você tem que ter um conhecimento híbrido das duas áreas, para poder realmente, né, investir nesse campo e criar desenvolvimento nesse campo, né? Isso aqui já é bem evidente, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, o National Research Council fez esse report aqui, né, falando sobre a interseção das ciências da vida com as ciências físicas, né? As ciências físicas aqui entende por engenharia, química, né, física, e ciências da vida, né, biologia, medicina, né, tudo que vem desses dois lados, assim, né? E o MIT também fez um paper, né, esse white paper que eles chamam, né, que é a convergência das ciências da vida, as ciências físicas e a engenharia. Ou seja, o que tem que ser feito aqui é um híbrido entre esses campos. É porque só assim, utilizando ferramentas de um campo, conhecimentos de outro campo, você vai conseguir avançar e obter respostas interessantes para esses tipos de perguntas que eu fiz ali no outro slide, né? E aqui no Brasil, né, a gente tem que pegar essa onda bem no começo, né? Porque se a gente quiser aprender e avançar nesse campo, a gente tem que seguir o que os Estados Unidos ou o resto do mundo está fazendo. Né? Se a gente for pensar, e aqui esse novo campo eu acabei não falando, né? Mas esse novo campo aqui é conhecido como física biológica, né? O nome aí não sei quem criou exatamente, né? Mas é que não é física, não é biologia, mas é um híbrido entre as duas ciências. Né? E isso já começou esse movimento lá nos Estados Unidos. Né? O Prêmio Nobel em 2014 foi para microscopia de superresolução, foi o Prêmio Nobel de Química, que é basicamente aplicado em biologia. Né? 9 dos centros fundados pelo NSF na fronteira de física, né? Na verdade, 2 dos 9 centros fundados pelo NSF na fronteira de física, né? Ou seja, na fronteira da pesquisa da física, são voltados para a física biológica, né? Ou seja, 22% dos centros de física são voltados para a física biológica, né? Esses 2 centros estão aqui, deixa eu só mudar aqui para o laser que fica mais fácil. Os dois centros estão aqui, né? Que é o Center for Physics of Living Cells, na Universidade de Illinois, que é onde eu fiz meu pós-doutorado, e o Center for Theoretical Biological Physics na UC San Diego e na Rice University, né? E, além disso, né, o DILA e o CAULI, que são institutos famosos de física, né? O DILA é onde faz as medições de, por exemplo, definição de metro, né? Definição de segundo. Então, onde é bem famoso por física, né? Instrumentação em física, ele também tem desenvolvimentos nessa área de física biológica. E se você for pensar nos departamentos de física, por exemplo, o departamento de física de Harvard já tem de 25, né, mais ou menos entre 25% e 27% dos professores dedicados à biofísica, né, de alguma forma, tá? Então, a mensagem que eu quero passar aqui, a gente, né, se a gente, por exemplo, tá fazendo essas apresentações, mostrando o que a gente faz aqui no Infabic, é com o sentido que a gente precisa pegar essa onda o mais cedo possível, né, para a gente poder implementar esse novo pensamento aqui e, com isso, a gente conseguir fazer alguma coisa bem interessante nessa área, tá? E, para isso, né, a gente tem que ter uma mudança de paradigma um pouco, né? E aqui, o exemplo que eu trago aqui é do Tom Knight, que é um engenheiro que foi responsável pela criação da ARPANET, que é um precursor da internet, e ele começou a ter aulas de bioquímica, né, aos 40 anos, que foi mais ou menos o que eu fiz no meu pós-doutorado também. Né? E ele é conhecido como pai da biologia sintética. Né? E aí, o que ele está falando aqui, nessas duas frases que eu pus, é que a biologia faz tudo o que a gente sonhou na física de fazer. Né? A gente, quando, né, os engenheiros de semicondutores, quando tentam pôr átomos no lugar onde eles querem, a gente gasta milhões e milhões de dólares para construir máquinas para fazer isso, e uma célula faz isso todo dia, milhões de vezes, e de uma maneira muito mais precisa do que a gente jamais fez. Então, o segredo, né, para desenvolver essas coisas, para avançar nessa biologia sintética, é entender o processo fundamental de manufatura da biologia. Né? E, para isso, a gente tem que desenvolver ferramentas que sejam capazes de analisar isso. Tá? Então, depois dessa introdução aqui, eu quero que vocês, né, comecem a enxergar, então, o que eu vou falar aqui de microscopia de superresolução como isso, né? Como uma ferramenta que vai possibilitar a gente a enxergar coisas que a gente não enxergava antes e, a partir daí, tomar conclusões que a gente não era capaz de tomar antes.
tá? E isso vem da junção entre, né, bem da interface entre a física e a biologia, ou química e biologia, ou engenharia e biologia, né? Então, a pergunta, né, que a gente tem que se fazer aqui, que vocês viram as aulas de microscopia confocal, de FRET, de Flynn, né? E vocês viram lá que a gente tem uma resolução. Agora, por exemplo, a aula de CARS, a gente viu que tem uma resolução, né? A gente sempre está falando de resolução, né? Que é o que a gente pode enxergar nas nossas amostras, por exemplo. Então, a pergunta que a gente tem que fazer aqui, quando a gente está falando em microscopia de superresolução, é como a gente vai atingir essa superresolução? Porque quando você analisa a microscopia confocal, ela basicamente está no limite do que a física permite fazer. A ótica, na verdade, permite fazer por causa da difração, tá? Mas existem meios que a gente pode contornar isso. E aí eu vou mostrar para vocês quais são os meios que a gente pode contornar fazendo isso, tá? Então, só lembrando aqui rapidamente, né, para quem não assistiu a aula, então na microscopia confocal, né, a grande vantagem dela é que a gente consegue fazer imagens 3D, e a gente tem também um ganho de resolução no plano XY. Então, bem simplificado aqui, né, a gente tem o laser que vem, excita a fluorescência na amostra, essa fluorescência que vem pela objetiva, passa pelo pinhole, chega no detector, e aqui, né, tem uma representação disso, então aqui em vermelho está o pinhole, aqui está a nossa objetiva, então o que está no foco da objetiva, que é esse ponto que eu estou mostrando agora, passa pelo pinhole, chega no detector, o que não está no foco é barrado pelo pinhole, não chega no detector, e aí você elimina as imagens fora de plano, né, então aqui está a microscopia wide field em cima, né, de 3 amostras diferentes, e aqui embaixo você vê o ganho de resolução para utilizar a microscopia confocal, né, então esse aqui é o limite da microscopia que a gente chama convencional, que está em torno de 200 nanômetros, tá? Mas para entender isso, a gente tem que entender o que acontece no processo de formação da imagem, tá? E para entender isso, a gente precisa entender de um conceito que é chamado de Point Spread Function, né, ou PSF, que é o seguinte: imagina que aqui você tem lá no seu microscópio, você tem um ponto, né, uma molécula que está emitindo uma fluorescência, né, e ela é muito pequena, menor que 200 nanômetros, tá? E ela sendo menor que 200 nanômetros, quando a fluorescência dela passa pela objetiva, ocorre esse processo aqui por causa da difração, tá? E esse pontinho aqui, a imagem dele agora são esses discos concêntricos, tá? Então você pode ver que ele é mais intenso no meio, tem aqui um vale, né, quase sem fluorescência nenhuma, tem um outro disco, tem um vale de novo, um outro disco e assim por diante, né? Se você olhar um corte lateral disso aqui, está representado aqui em cima, né? Então você vê que esse pontinho aqui, que era para ser só um pontinho na formação da imagem, ele na verdade tem um tamanho. E esse tamanho mínimo aqui é o que a gente chama de resolução. Existem várias maneiras de definir a resolução, mas uma das maneiras que a gente gosta é pegar a distância aqui entre esses dois mínimos, né? Desses dois lados, porque você fala, com certeza a minha molécula está aqui nessa região, né? Nessa região mais central, tá? E aí você pegando essa distância dos dois mínimos, você está no safe side, né? No lado mais conservador, e falando, ó, minha resolução é isso, né? E, então, fazendo essa continha aqui, pegando a distância aqui, né? Porque você pôs lá no seu microscópio, pôs uma partícula que é muito pequena, pôs na sua câmera e viu essa imagem aqui, você pode medir lá no ImageJ, por exemplo, e você chega à conclusão que essa resolução lateral, ela é 0,61 lambda, né? Ela depende do comprimento de onda que está sendo emitido aqui, dividido por NA, que é a abertura numérica da objetiva. E isso aqui está em torno de 200 nanômetros, por exemplo, para 400 nanômetros de emissão aqui para o verde, né? E para uma objetiva de 100 vezes, que dá uma abertura numérica de 1,4 mais ou menos. Mas isso aqui é no plano XY, né? No plano XZ, você tem a mesma coisa, né? Agora, aqui na direção vertical você tem o Z, na direção horizontal você tem o X, é como se você pegasse essa imagem aqui que você está olhando de cima e fizesse ela de lado, né? Então perceba que aqui nessa direção ainda tem esses discos de Airy, né? Isso aqui é chamado de discos de Airy, mas na direção vertical você tem aqui uma resolução muito pior, porque percebe que o tamanho disso aqui é muito maior que o tamanho disso aqui, né? Então nesse caso a resolução é medida mais ou menos daqui de cima até aqui embaixo, e a equação que a gente encontra é 2 vezes o índice de refração vezes o comprimento de onda, dividido pela abertura numérica da objetiva ao quadrado. Isso aqui é mais ou menos 3 vezes essa resolução. Então, isso aqui era 200 nanômetros, aqui é mais ou menos 600 nanômetros. Né? Então, esse é o limite de resolução que a gente consegue na microscopia confocal ou nas microscopias convencionais que a gente chama. A gente não consegue nada melhor do que isso utilizando microscopias convencionais. Um outro critério de resolução que a gente pode pensar é quais duas coisas, né? Quais duas moléculas, por exemplo, eu posso dizer que elas são diferentes entre elas. Bom, se você tiver 2 pontinhos desse aqui, né, olhando lateralmente,
você vê que eles estão resolvidos nesse caso. Eu consigo ver, né, o point spread function de um, consigo ver o PSF do outro. Ok. Se eu aproximar eles o máximo possível, até que eu consiga distinguir que ainda são duas PSFs, a gente chama de critério de Rayleigh, né, que dá mais ou menos também 200 nanômetros de distância. Tá? E aqui a gente não está resolvendo os dois objetos, porque as PSFs deles estão sobrepondo, e aí no microscópio parece um único grande objeto. Tá? Na câmera, na verdade, parece um único grande objeto. Então, isso aqui é como, né, são os critérios que a gente usa para definir a resolução no nosso microscópio. E aí, então, como que a gente vai atingir a superresolução? A resposta é, a gente precisa lidar com esse limite de difração. A gente precisa contornar esse limite de alguma forma. Existem formas de contornar, ele sempre vai estar presente, mas a gente pode, de uma forma ou de outra, contornar esse efeito e melhorar a nossa resolução. Então, a gente tem múltiplas técnicas para fazer isso. A gente tem o SIM, que é o Structured Illumination Microscopy, e o IRIS-Scan, que estão em torno de 100 nanômetros, ou seja, a gente dobra a resolução que a gente tem. A gente tem o STED, que é Stimulated Emission Deflection Microscopy, que está em torno de 60 nanômetros. E a gente tem as técnicas com maior resolução, que é o PALM e o STORM, né, Photoactivated Localization Microscopy ou Stochastic Optical Reconstruction Microscopy, que estão em torno de 10 nanômetros nos melhores casos. Tá? Eu vou focar nas duas primeiras e nas duas últimas, porque são as técnicas que a gente tem aqui no IFABIC, que a gente tem implementado e funcionando, e eu vou mostrar como elas são feitas, né, quais são os pontos importantes para você entender como as técnicas são feitas, e também eu vou mostrar algumas imagens para você ver qual que é a diferença de uma microscopia que a gente fizesse com focal, ou TIRF, no caso, né, Wide Field, para as microscopias, para as imagens de super resolução que a gente consegue. Tá? Então, vou começar falando da IRIS-Scan Microscopy. Então, o IRIS-Scan ele funciona da seguinte forma. Você tem um conjunto de 32 detectores, tá? Que você, quando você faz a microscopia confocal, o que você tem aqui? Você tem um único detector e está montando esse sinal para esse detector aqui, tá? O que o IRIS-Scan fez? Ele pegou, que a Zeiss fez no IRIS-Scan, na verdade, né? Ela pegou e criou 32 detectores, né? Então, nesse caso, é como se tivesse 32 pinholes, tá? Isso funciona exatamente como 32 pinholes. O que acontece? Se eu estou jogando a minha imagem aqui, né, uma partícula que estivesse bem aqui no meio vai gerar o PSF aqui mais clarinho, que você está vendo aqui, que é esse PSF azul, tá? Mas os outros detectores também vão gerar outros PSFs daquele ponto. Né? E aí, o que acontece? Ele gera, né? Isso aqui é a imagem do outro detector, né? Aqui ele está mostrando só dois detectores, né? O PSF do detector central e o PSF do qualquer detector aqui, né? Que pode estar longe do central, né? O vermelhinho aqui. Então, percebe que na hora que eu trago esse PSF para o meio, né? Para ficar igual a esse aqui, e escalono ele para ficar na mesma intensidade, né? Porque você percebe que ele tem uma intensidade menor. Isso é óbvio, porque se a partícula está bem centrada aqui, né? Ele vai estar bem mais claro aqui no meio, e as PSFs aqui do lado vão estar menos claras. Né? Mas se eu trouxer essa PSF para o meio, através de uma conta matemática, e escalonar para eles ficarem no mesmo nível, né? Falar assim, ó, o máximo desse sinal vale 1, assim como está aqui, né? O máximo desse sinal também vale 1. Na hora que eu faço esse reescalonamento, percebe que a PSF vermelha é menor que a PSF azul. Ou seja, eu tenho um ganho de resolução quando eu tenho esses detectores aqui do lado, porque no fundo eles estão atuando como 32 pinholes diferentes. E aí você faz uma conta matemática em cima disso, que ela até descreve, mas ela não dá, né, exatamente o que é feito. Mas você tem um ganho de resolução, porque você tem 32 agora pinholes ao invés de um só. Tá? Então, esse é o conceito básico da microscopia IRIS-Scan. E aqui está o esquema como que ele faz, né? Então, vocês já viram isso aqui nas outras apresentações também, né? Então, aqui você tem o LSM 780, que é o confocal convencional. Então, aqui você tem os lasers de excitação, o sinal vem aqui nessa direção, e aqui está a detecção do confocal, né? Você tem 3 detectores diferentes, né? Tem as duas fotomultiplicadoras e o detector espectral aqui. Mas a Zeiss desenvolveu esse sistema aqui que você coloca aqui para o lado, então você pode jogar o sinal aqui para o lado, ele vai passar por uma roda de filtros, né? Então você vai escolher qual o corante você quer ver, né? Qual o comprimento de onda que você vai querer detectar. Isso aqui já é uma limitação em relação ao confocal convencional, porque no confocal convencional, dependendo de como você monta a sua amostra e monta o seu experimento, você pode ver até 3 ou até 4 detectores corantes ao mesmo tempo. Né? Aqui não, você tem que fazer uma imagem por vez,
tá? De cada corante. E aqui tem um jogo de lentes que vai ampliar o sinal e vai distribuir esse sinal aqui nos 32 detectores, né? Então, isso aqui é o módulo Airscan, tá? E aí, aqui tá a foto, né, do microscópio lá no nosso laboratório. A Mariana acho que já mostrou, né, para vocês, de maneira geral, esse microscópio aqui. Então, aqui do lado está o Airscan, aqui está o scanner do confocal, e aqui é o microscópio onde a gente coloca a amostra. E aqui, então, está um exemplo de imagens, né? Isso aqui são fibroblastos em cultura, e a gente marcou 3 proteínas, né? A actina, a PTK2 e a miosina 5A. Eu vou entrar mais em detalhes ali para frente, por que a gente fez essa marcação, tá? Mas agora eu só quero apresentar o ganho de resolução para vocês, tá? Então, perceba que num primeiro olhar, já assim de longe, né? A gente vê que parece que essa imagem aqui é muito mais nítida, né? Eu gosto de brincar que a super resolução é como, né, para quem usa óculos, que nem eu, né, é como quando você acorda e põe o óculos de manhã, né? A gente acorda e vê o mundo assim, e aí quando a gente põe o óculos, a gente começa a ver o mundo assim, tá? Você percebe que ele é muito mais nítido, né? Ou seja, você tem uma resolução maior. Você pode perceber que as definições, né, por exemplo, aqui essas 2 fibras de actina saindo aqui, você consegue definir elas melhor, né? Então, à primeira olhada, você já vê um ganho de resolução. Tá? Mas aqui, se a gente aproximar, por exemplo, qualquer região da célula, o que a gente pode ganhar? Né? Que tipo de análise a gente conseguiria fazer aqui agora com esse nível de resolução? Perceba que agora, passando dessa resolução do confocal para a resolução do Airscan, a gente consegue começar a ver estruturas que a gente não via antes. Por exemplo, essa fibra de actina aqui, você vê, né, que tem uma certa estrutura aqui do lado dela, tem a fibra central aqui, que você conseguiria ver a sombra dela aqui. Mas aqui você começa a começar, né? Você começa a poder definir essa estrutura, né? E os pontinhos verdes que é a miosina 5A, você começa a ver que agora, né, eles não são mais nuvens, né, que nem aparecia aqui. Você vê que eles são pontos definidos, né? E muitos deles aqui estão interagindo, muito provavelmente, com a PTK2, que é uma proteína que tem a ver com adesão focal, com resistência a estresse mecânico, resistência a estresse genotóxico, né? Eu vou falar um pouquinho mais dela ali para frente, né? E aqui você também começa a ver definições da membrana, você começa a ver aqui, né, que aqui você tem uma fibra de actina e tanto a miosina quanto a FAC estão em cima dessa fibra de actina, aqui também, né? Então você começa a conseguir ver coisas que você não via antes aqui. Então, com essa rápida introdução aqui entre as imagens, eu já espero mostrar para você que o ganho de resolução não é só uma imagem mais bonita, né? Porque muitas vezes a gente vê isso aqui e fala, opa, isso aqui é mais bonito que isso, então eu quero isso, né? Mas só ser mais bonito não é o suficiente. O que ele traz de informação nova que essa imagem aqui não traria? Essa é a pergunta que se tem que se fazer, né? E a partir dessa imagem, que resposta eu posso dar para o meu sistema, para a minha hipótese, para a minha pergunta, que eu não dava antes, tá? Então, continuando aqui, pegando, por exemplo, aqui essa região de adesão focal, né, a gente pode ver aqui, né, que agora você começa a ver como é que é a adesão focal, você vê que a FAC, né, o PTK2, ela vem em volta da actina, não está exatamente em cima da actina como aparecia aqui, né, você começa a ver estrutura aqui de miosina, você vê que, né, a miosina vem e interage aqui, né, que aqui você não conseguiria ver direito, e assim por diante. Tá bom? Então, você começa a ganhar intuição, você começa a ganhar informações que não seria possível ver aqui. Fora que, obviamente, essa imagem aqui tem um visual muito mais atraente do que essa imagem aqui. Tá? Essa questão do background aqui, ela é irrelevante. Tá? Isso aqui pode ser manipulado para sair. Isso aqui não é tão importante. Tá? O mais importante é que você pode perceber estruturas que você tem aqui, mas que você não tem na imagem da esquerda. Tá bom? Então, continuando agora, eu vou falar um pouco da microscopia SIM, tá? Da Structured Illumination Microscopy. Então, eu vou relembrar um pouquinho aqui o processo de formação da imagem. Fica um pouquinho fora aqui, por causa que eu fiz no outro computador, mas o que acontece aqui? Imagina que você tem isso aqui, uma imagem no microscópio, tá? E essa imagem aqui seria a imagem real, sem passar pela objetiva. Vamos supor que a gente conseguisse fazer uma objetiva mágica, né, que funcionasse perfeitamente, e a gente tinha essa amostra, e quando a gente fizesse a imagem, seria desse jeito aqui, tá? Mas como a gente sabe que não existe tal coisa, não existe uma objetiva perfeita, toda vez que você passa essa imagem aqui pela objetiva, ela vai dar esse embaçamento
da imagem, né? A melhor descrição que tem do efeito da difração é que quando você passa a imagem real pela objetiva, né, pela convolução, que é o processo que a gente chama, por causa daquele fato, né, do PSF, ela embaça a imagem. O que é esse embaça? Percebe que agora que os detalhes que você via aqui na imagem da esquerda, né, na amostra da esquerda, você não vê mais na imagem formada no seu microscópio. Perceba que o quadradinho estava bem definido aqui, já não está mais definido, até parece um círculo. Né? Então, esse é o efeito. Né? E aqui tem uma diferença, né, que a imagem anacofocal é escaneada, né, ponto a ponto. E essa imagem aqui ela é feita toda ao mesmo tempo. Né? Você tem uma câmera que tem um sensor, né? E aí você joga a luz em toda a imagem ao mesmo tempo, joga o laser em toda a imagem ao mesmo tempo, e essa objetiva joga nesse sensor que é um quadrado, né? E aí monta a imagem ao mesmo tempo. Tá? Mas em termos de resolução não tem diferença nenhuma da explicação. Né? Como se tivesse cada pontinho aqui da imagem tendo sua própria PSF, aí quando você junta tudo isso, você vê esse embaçamento da imagem aqui. Tá, isso aqui é o que a gente já conhece, eu só estava reexplicando de uma maneira diferente. Existe um processo, né, uma conta matemática que a gente pode fazer que chama Fast Fourier Transform. Algum de vocês já pode ter conhecido, já pode ter ouvido falar, e ela é muito utilizada em manipulação de imagem, tá? Porque você consegue filtrar frequências espaciais. O que é uma frequência espacial? Olha aqui na imagem, né? Se eu pegar esse quadradinho aqui e contar, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu descer, eu também tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe que tem uma estrutura aqui que se repete. Então, isso é uma frequência espacial. Né? Eu estou andando no espaço aqui, né? No X e no Y da minha imagem, e estou vendo que tem uma estrutura espacial que está se repetindo. Tá bom? E com isso, quando eu faço a transformada de Fourier aqui, eu consigo ver essas frequências aqui. Não tem uma tradução dessa imagem para essa. Se você só me mostrar, né, ou se eu mostrar para quem trabalha com isso, transformadas de Fourier, né, o ser humano não consegue recuperar essa imagem. O computador consegue, porque daqui para cá são operações matemáticas que ele faz. Mas, né, essa aqui seria a transformada de Fourier da imagem real. E essa aqui seria a transformada de Fourier quando você faz essa imagem aqui. Ou seja, o processo que a objetiva faz na transformada de Fourier é cortar as frequências maiores. E as frequências maiores estão relacionadas com distâncias menores aqui. Ou seja, as frequências maiores têm informação sobre distâncias menores, ela tem maior resolução. Tá bom? Então, o que acontece? Como que a gente pode usar isso para fazer uma imagem de super resolução? Bom, a gente pode usar o que a gente chama de franjas de Moiré. Tá? Então, perceba que você tem aqui, né, uma frequência espacial vermelha, uma frequência espacial verde, só que quando eu ponho essas duas frequências uma em cima da outra, surge uma terceira frequência. Tá? Pela interação, né, óptica, né, pela luz que está saindo aqui do vermelho e pela luz que está saindo do verde, surge umas ondinhas brancas aqui que estão mudando conforme o ângulo que eu tenho entre os dois. Tá vendo? Ou seja, eu tenho uma frequência espacial vermelha, eu tenho uma frequência espacial verde, mas surge uma terceira frequência espacial, que é a interação entre a frequência espacial vermelha e a frequência espacial verde no detector, por causa da luz, tá? É uma interação óptica, isso. Tá bom? Não é que as duas frequências lá na amostra estão interagindo. Isso aí é a luz que está vindo da amostra, né? Ou a luz que você está criando ali. Na hora que você tem essas duas frequências, elas interagem e criam essa terceira frequência. E a gente pode usar isso, então, para atingir a super resolução. E aí, como que a gente faz isso? Imagina que você tem aqui seu espécime, né? Então, ele tem uma frequência espacial, né? As fibras de actina, as posições das moléculas, tá? E você ilumina essa amostra com uma outra frequência, né? Aí a frequência do laser. Não a frequência do comprimento de onda do laser da cor, mas você faz uma grade de iluminação diferente, tá? E aí quando você tem a frequência espacial da amostra com a frequência, né, espacial do laser de iluminação que você criou essa grade, surge uma terceira frequência, né, no detector que você agora pode detectar isso e fazer a conta em cima disso, da transformada de Fourier, e atingir uma super resolução. Né? Então, aqui é a transformada de Fourier da amostra sem nada. Né? Aqui é quando eu pus a grade de iluminação, então perceba que apareceria esses dois pontinhos aqui, porque é essa frequência aqui. E aí, na hora que você gira isso aqui, você tem essa figura aqui. Tá? Eu sei que isso parece um pouco difícil de entender, mas eu acho que vai ficar fácil de entender quando eu mostrar isso aqui. Né? Então, imagina que isso aqui é sua amostra. Tá? Imagina que isso aqui é seu padrão de iluminação que você está colocando na sua amostra. Então, perceba que na hora que eu junto os dois, o que o detector começa a ver? Isso aqui. Né? Mas, qual que é a pergunta que tem que se fazer? Bom,
Se eu detectei isso aqui no detector, eu quero obter isso aqui, porque isso aqui é a minha imagem real, né? Isso aqui está lá no detector, isso aqui é um artefato, porque ele está sendo iluminado por isso, né? Porém, se eu sei que isso aqui está no meu detector e isso aqui foi meu padrão de iluminação, isso aqui só pode existir se isso aqui for desse jeito e essa imagem aqui existir. Então, o que eu faço? Eu faço a conta reversa. Se eu obtive isso aqui, eu faço a transformada de Fourier inversa, considerando isso aqui, e aí eu chego à conclusão que a minha imagem tem que ser desse jeito aqui. Tá? Então, é assim que você ganha resolução, através das franjas de Moiré, fazendo a transformada de Fourier disso e retirando essas frequências que eu sei que são frequências que eu adicionei por causa do meu padrão de iluminação. Tá? E agora, só para começar a introdução, né, isso aqui é a base do Apotome. Tá? O Apotome, a Zeiss também não libera exatamente o algoritmo que eles usam isso aqui, mas, por exemplo, você tem a imagem aqui, perceba que ela tá, né, ela tem o background aqui aparecendo bastante. Você ilumina a sua imagem com padrão de iluminação, então essas franjinhas aqui, aquele padrão de iluminação que eu falei, e aí quando você faz a conta reversa, você atinge essa resolução melhorada aqui. Tá bom? Perceba que o background, que são as imagens fora de foco, acabou sumindo porque você tinha esse padrão de iluminação aqui. Tá? Agora, antes de... Aqui está a foto, né, do microscópio SIM, que vocês já devem ter visto nas outras apresentações também. E agora, antes de continuar, eu quero fazer, né, uma breve, né, explicação do por que a gente está usando super resolução, né, e qual que é a vantagem que ela vai trazer para a gente. Então, eu só quero trazer esse gráfico aqui para vocês, para mostrar, por exemplo, que as doenças cardiovasculares e o câncer, né, são basicamente aqui, se você fizer a conta, quase 50% das mortes mundiais. Tá? E se você pegar aqui, né, 80% das mortes por doenças cardíacas, né, elas são de ataques do coração e derrame. Né? Isso pode ser relacionado com a dieta, tabagismo e sedentarismo. Tá? Mas também ela está relacionada ao tratamento de câncer, né? Essas mortes por problemas cardíacos. Né? Pacientes tratados com quimioterápicos têm 15 vezes mais chance de desenvolver problemas cardíacos do que pessoas que não são tratadas. Né? Isso por causa do estresse genotóxico. Né? Então, você percebe que as duas causas de mortalidade, né, da maior mortalidade, elas são sinergéticas. Né? Se a pessoa tem câncer, quer dizer que ela tem 15% mais chance, né? 15 vezes mais chance, né, por cento, né? 15 vezes mais chance de desenvolver o problema cardíaco após o tratamento e cair aqui no problema de cima. Né? Se ela não morreu por câncer, ela pode morrer por problemas cardíacos. Né? Isso aliado, né, com esses estudos aqui que a gente teve, que você tem um nocaute da PTK2 lá, lembra da proteína que eu falei lá atrás, né? Em ratos, por exemplo, eles apresentam uma morte celular acentuada e uma disfunção cardíaca após tratamento com doxorubicina, né, que é um quimioterápico muito usado, né, e além disso, né, miócitos de superexpressão da forma ativa da FAC ou da PTK2, ela apresenta proteção para esse tratamento. E aí, né, mais explicações aqui por que, né, como que a FAC, né, de certa forma, está atuando, né, nessas amostras, ou nesses, né, sistemas que estão sujeitos ao tratamento de câncer, né, os efeitos do tratamento de câncer, né, a gente chega à conclusão que a FAC tem um papel importante nesse tratamento, né, no PTK2. Ela tem uma resposta importante na resposta ao dano no DNA em miócitos cardíacos depois do estresse genotóxico, tá? E aqui, né, uma rápida introdução, então, da FAC, né, que eu falei que eu ia fazer para vocês. Então, a FAC é conhecida por esse nome, que é Focal Adhesion Kinase, né, que ela está nas adesões focais aqui, né, ou nos costâmeros aqui, você pode ver nos miócitos, né, e ela é conhecida por atuar aqui na adesão focal e, né, ela transmite, né, ela faz parte aqui do maquinário da adesão focal, né, que transmite sinais externos para a maquinaria interna aqui, então ela é bem conhecida por isso, tá? Porém, ultimamente, ela foi detectada também no núcleo e com funções no núcleo, né? E aí, vendo esse slide aqui, junto com essas descobertas aqui, né, a gente chega à conclusão que a FAC realmente, então, tem um papel importante na proteção ao dano no DNA após estresse genotóxico causado por quimioterápicos, né? E aí, com isso, a gente resolveu aplicar, né, o sistema de super resolução para entender um pouco melhor esse processo. Então, aqui a gente tem células tratadas com doxo, né, que é o quimioterápico usado no câncer, e são miócitos H9C2 em cultura. Né? Então, aqui é a imagem TIRF, né, de resolução convencional, e aqui é a imagem de super resolução.
Então, né, a priori, você já vê um ganho aqui de resolução, que você começa a ver que esses pontos aqui da FAQ, né, em verde é a FAQ nesse caso, e os pontos vermelhos são locos de gama H2AX, que são os danos no DNA, né, você começa a perceber que você tem um ganho de resolução aqui, né? Tanto no núcleo, né, quanto no citoplasma, né, aqui são as adesões focais, você começa a ver que você tem um ganho de resolução. Mas só isso é suficiente? É isso que a gente queria atingir? Bom, a gente pode olhar aqui com mais calma, por exemplo, o núcleo. Então perceba, né, que aqui a imagem da direita para a imagem da esquerda para a imagem da direita, você já tem um ganho de resolução, mas você tem um ganho de informação também. Porque percebe que agora, aparentemente, o verde aqui estava em tudo quanto é lugar, né? Ou seja, que seria a FAQ, né? Você tem um halo azul atrás, que você pensa que é o DAP, que está em tudo quanto é lugar também, e os pontos vermelhos aqui, que é o gama H2AX, que é a histona, né, responsável por ela tá lá nos locos de dano no DNA, né? Então você percebe que aqui que a história já não é bem mais assim, né? Porque você tem que ter espaço para outras proteínas aqui interagirem, né? Você tem outras coisas aqui no núcleo, né? E quando você olha essa imagem aqui, você não teria essa conclusão, né? Tudo bem que isso é uma conclusão bem básica, né? A gente só está explicando, eu só estou explicando aqui para você, né, a diferença no ganho de resolução, né? Mas se a gente der um zoom ainda maior, olha o que a gente consegue ver num caso e olha o que a gente consegue ver no outro, né? Nesse caso aqui a gente basicamente não consegue ver nada, né? A gente vê que tem aqui, né, um dano por gama H2AX aqui, né? A gente vê a FAQ aqui nesses pontos, né? Vê o DAP aqui atrás, mas a gente não consegue ver realmente como isso aqui está acontecendo. Se a gente vem para cá, para a microscopia de super resolução, a gente começa a ver coisas interessantes. Por exemplo, né, num sítio de dano no DNA aqui, você começa a ver que, por exemplo, nessa reentrância aqui do sítio de dano, tem uma FAQ. Isso aqui é um ótimo sinal de interação, né? Isso aqui não é o acaso, né? Você começa a ver que tem espaços vazios aqui, ou seja, quer dizer que tem outras proteínas agindo aqui também, né? Não é só a FAQ que nem aparece aqui, né? E você começa a ver também que os sítios de dano têm uma certa estrutura, né? Você tem aqui uma intensidade mais alta, aqui uma intensidade mais baixa, coisa que aqui você consegue remeter, né? Esse ponto aqui que está aqui, né? Você não consegue nem ver, mas aqui você consegue até remeter que tem uma certa estrutura. Aqui não, aqui você está conseguindo ver, né? Está o DAP em azul aqui na heterocromatina. Você está vendo aqui, por exemplo, outra FAQ na reentrância aqui desse gama H2AX, né? Então, você está vendo que agora a microscopia de super resolução te traz informação sobre interação, né? Sobre estrutura, sobre como essas proteínas estão distribuídas no núcleo após um estresse genotóxico muito grande, né? Coisa que na imagem de resolução normal você não conseguiria fazer, tá? Então, né, eu estou trazendo isso e estou insistindo bem nesse ponto, porque a imagem de super resolução não é uma questão só de ser mais bonita, é uma questão de ela traz informação que de outra forma a gente não conseguiria, e a partir disso a gente consegue formular hipóteses e responder essas hipóteses que a gente não conseguiria aqui, tá? Através de microscopia, né? Porque o problema, por exemplo, quando a gente faz técnicas bioquímicas, né, que nem imunoprecipitação, né, o Western blot, a gente tem, né, essa informação se a FAQ estaria interagindo aqui com a gama H2AX. Mas o problema é, né, como essa interação está acontecendo? Onde no núcleo está acontecendo? Né? Existem outras proteínas aqui também, né? Qual que é a disposição disso? Ou seja, a técnica bioquímica nesse ponto, ela se alia com a técnica de microscopia para a gente poder fazer a explicação geral do que está acontecendo aqui no núcleo dessa célula que está sendo tratada com doxo, que é um quimioterápico usado. Tá? Esse quimioterápico aqui é usado em pacientes, né? Obviamente que a gente tem as doses, né, para causar, né, controladas para causar os danos desses miócitos, né? E obviamente não é que nem vai ser dado para o paciente, mas muitas vezes os pacientes começam a ter problemas para esse tratamento com doxo e a gente quer então entender o que está acontecendo nesse processo, visando o papel da FAQ com essas proteínas que estão relacionadas ao dano no DNA, tá bom? Então, agora eu passo para microscopia Storm e Palm, né, que eu acho que são as microscopias que causam mais comoção, né, por assim dizer, porque elas atingem resoluções incríveis, né, óticas, né. Se você pensar que a microscopia eletrônica, que é o que a gente tem de melhor resolução para a microscopia hoje em dia, ela atinge 1 nanômetro, né, ou menos até, né, 0,1 nanômetro, dependendo de como você fizer, e a microscopia Palm, dependendo de como você fizer, você atinge 10 nanômetros, oticamente, né, sem precisar de vácuo, sem precisar tratar a amostra com ouro, ou com, né, uma microscopia que você faria normalmente, tem certos cuidados que você tem que ter, que a professora Aline, na palestra dela sobre imuno, falou, né, imunohistoquímica falou, o que você precisa fazer
né, com esses corantes para você poder fazer uma imagem de Storm de Palm, porém, né, você sabendo montar sua imagem, sabendo montar sua lâmina, sabendo usar os corantes corretos, você não vai fazer muita coisa diferente do que você fazia para preparar isso para a microscopia confocal, né? E não precisa vácuo, não precisa de um equipamento, né, que você tem que talvez ter uma linha síncroton ou outra coisa parecida, né? É um microscópio com laser que não é tão, né, comum como o confocal, mas é um microscópio que não tem grande complexidade, tá? Então, vamos lá. Para a gente entender como a microscopia Storm funciona, a gente vai entender aqui como é que funciona, né, essa localização, essa super precisão que a gente consegue localizar, e aí vem, né, desse acrônimo aqui chamado Fiona, que foi lá o meu orientador de pós-doc que desenvolveu, tá? Que chama Fluorescence Imaging with 1 nanometer accuracy. Né? Então, a gente consegue detectar com precisão moléculas, né, a posição da molécula na imagem com 1,5 nanômetros de acurácia, né, ou precisão. Tá? E isso aqui vem do fato que, por exemplo, imagina que se eu combinar com vocês, que eu quero encontrar com vocês aqui, né, vamos fazer uma caminhada aqui nesse monte, né, no Crater Lake, aqui, né, e se a gente fizer, combinar de se encontrar no sopé aqui da montanha embaixo, vai levar muito mais tempo do que se eu combinar com vocês aqui e encontrar no cume. Por quê? Porque a área da base é muito maior do que a área do cume. Ou seja, a gente vai ter muito mais precisão na informação se eu te passar o ponto do cume do que se eu te passar a área da base. E se a gente olhar aqui para uma imagem de fluorescência, né, imagina aquele ponte spread function que a gente estava olhando por cima. Imagina que agora eu estou olhando ele de lado. Né? Então, olha como é que a imagem de uma única molécula aparece no detector. Né? Isso aqui é a fluorescência dela. Ela tem o centro e tem aqui uma largura de 250 nanômetros. Então, né, se eu medir essa largura, que é a distância entre esse ponto e esse ponto, que seriam os discos de Airy, que é aquela resolução que eu mostrei para vocês anteriormente, né, eu teria 250 nanômetros de resolução. Porém, né, se o centro é mais intenso aqui em termos de fluorescência, isso quer dizer que a probabilidade da molécula estar aqui no meio é muito maior. Então, se eu medir a posição do centro aqui, eu tenho uma precisão muito maior na localização da molécula do que se eu medir a largura. Tá? E a posição desse centro aqui vai com a largura dividido pelo raiz do número de fótons que eu detectei aqui de fluorescência. A largura aqui é mais ou menos 250 nanômetros, o número de fótons geralmente é 10 mil fótons que a gente detecta, e a gente tem aqui uma precisão de 1,3 nanômetros. Tá? Isso aqui foi publicado num paper da Science, né, do Wildes, que foi um pós-doc lá que fez lá no laboratório do professor Paul Selvin, né, que foi onde eu fiz o pós-doc, né, em 2003. Isso aqui é a base das microscopias de superresolução de Palm de Storm. Tá? Então, como que a gente faria isso? Então, a gente pode fazer o seguinte, né, a superresolução Palm de Storm. Imagina que a gente tem esse caso aqui de novo. Né? A gente tem as duas moléculas separadas, a gente tem elas perto do critério de Rayleigh, mas aqui a gente tem o caso não resolvido. Para eu resolver esse caso aqui, e se eu fizer um esquema em que eu apago as duas moléculas, acendo uma delas, faço essa localização que eu fiz aqui, apago ela de novo, acendo ela de novo, faço essa localização aqui. Agora eu sei que essa localização grandona aqui, no fundo, é feita por duas localizações pequenas. Né? Então, essa é a base de como a gente pode usar esse efeito para fazer uma imagem de super resolução com resolução de 10 nanômetros. Tá? Então, como é que a gente faria isso? Imagina que eu tenho minhas moléculas aqui nesses pontos escrito Palm. Né? Cada pontinho aqui é uma molécula. Então, imagina que se eu fizesse a imagem normal, né, seria isso. Eu não conseguiria ver o Palm escrito. Mas vamos lá usar o processo que eu falei de Palm para vocês. Então, eu apago todas elas, acendo apenas algumas poucas delas com uma luz ultravioleta, tá? Então, elas vão emitir a fluorescência assim, mas eu posso localizar o centro da fluorescência e falar, opa, se eu tenho esse círculo grandão aqui, quer dizer que no meio dela tem uma molécula, e aí eu consigo localizar essa molécula com muito mais precisão. Repito esse passo várias vezes, aí eu consigo formar a minha imagem de super resolução Palm. Tá? A diferença entre o Palm e Storm é só como você marca a imagem. O Palm você usa proteínas fotoativáveis, né? Que aí você tem que transfectar a sua célula com essa proteína, e o Storm você usa corantes externos. Tá? Basicamente, essa é a única diferença que você tem entre as duas. E isso aqui não é 3D, tá? Isso aqui é só no plano. Para eu conseguir um efeito 3D, tem várias maneiras, né? Mas o mais básico que tem é a gente coloca uma lente cilíndrica atrás da objetiva, e essa lente cilíndrica aqui, o papel dela é causar um astigmatismo aqui na minha imagem.
Tá? O astigmatismo a imagem fica distorcida numa região se a objetiva está para cima do plano focal, e ela foi distorcida na outra direção se a objetiva está para baixo do plano focal. Aí, fazendo esse ajuste aqui, né, pelo quanto que a objetiva deslocou, eu consigo calcular qual que é a altura 3D da minha molécula e fazer imagens 3D. Tá bom? Então, essa é a base da microscopia Palm e Storm. Isso foi o Prêmio Nobel de Química em 2014, né? O Eric Betts, que ganhou pelo Palm, e o Stefan Hell ganhou pelo STED, que eu não expliquei aqui, que senão a gente não teria tempo, né? Ficaria mais uma meia hora aqui explicando. E o W.E. Morner ganhou pela detecção de uma molécula única, né? Porque perceba que, para fazer esse processo aqui, eu tenho que ser capaz de detectar a fluorescência de uma única molécula, né? Não adianta eu detectar duas muito próximas, que aí eu não vou conseguir fazer a conta. Então, uma só emitindo fluorescência, eu tenho que ser capaz de detectar essa fluorescência, tá bom? E aí aqui está a foto de novo, né, no microscópio Elira que a gente tem lá para fazer o Palm Storm. E aqui estão as imagens de Palm que a gente fez, na verdade, Storm que a gente fez, né? Então aqui são de novamente fibroblastos. E eu acabei falando da PTK2, né? Por que a gente escolheu a PTK2 para fazer isso, mas não falei da miosina. Por que a gente está vendo a miosina nesse caso também? A gente está vendo a miosina porque a miosina é um motor molecular. E a gente já fez experimentos anteriores que mostram, né, que a PTK2 interage com a miosina 5A. Então, né, a nossa hipótese nesse caso é que a miosina 5A está transportando a PTK2 para os diferentes compartimentos celulares, porque a PTK2 tem que ser produzida no citoplasma, né, e depois tem que ser, por exemplo, transportada para a adesão focal, ou para o núcleo, como a gente viu que ela está lá, né? A gente sabe que as proteínas não são produzidas no núcleo, né? Então é muito mais intrigante, né, o fato que ela está sendo produzida no citoplasma indo para o núcleo, até para a adesão focal é intrigante também, mas a gente quer entender como esse processo está acontecendo, porque se a PTK2 é importante para a resistência celular frente ao estresse genotóxico, também é muito importante como ela consegue chegar nos pontos de estresse genotóxico, né? Ou nos pontos de adesão focal, por exemplo. Por isso que a gente quer ver aqui como que a miosina 5A está interagindo com a PTK2. Então, aqui está a imagem de TIRF, né, a imagem de resolução normal, e aqui a imagem de Storm. Né? Já fica claro o ganho de resolução que a gente tem aqui, e os detalhes que a gente consegue ver aqui, e os detalhes que a gente não conseguiria ver aqui. Né? Principalmente nessas vesículas. Né? Isso aqui são vesículas, e por que a gente está interessado nesse caso em vesículas? Né? Porque é a forma como os motores moleculares transportam coisas dentro da célula. Né? Você tem as vesículas, os motores moleculares, e os motores moleculares estão andando sobre microtúbulos ou fibras de actina e transportando essas vesículas para onde elas têm que ir. Né? Então, por isso que a gente está mostrando essa imagem aqui, e eu estou interessado nessas vesículas aqui. Tá? Então, um zoom aqui, né? Você já começa a ver, né, que a estrutura aqui que você está vendo, você não via aqui. Você começa a ver diferentes tipos de vesículas, né? Porque, ó, tem essas vesículas grandes com miosina dentro, tem essas vesículas menores com miosina do lado dela, revestida por PTK2, e aqui essas vesículas grandes revestidas, né, por PTK2 e um pouco de miosina dentro, né? E aí a gente começa a se perguntar por que tem essas diferentes estruturas, né? Se a gente se aproximar dessa região aqui, ó, mais ainda, né? A gente vê claramente aqui que aqui a gente não consegue ver estrutura nenhuma, e aqui a gente consegue ver até a estrutura do revestimento que essa vesícula tem. Né? A gente consegue ver que a FAC não é uma coisa inteira, né? Você começa a ver que ela é meio ondulada aqui. Então você já começa a conseguir montar modelos que você não conseguiria aqui de jeito nenhum. Aqui você falaria, bom, ela está revestida de FAC, tem miosina, interage com a miosina, mas agora você começa a falar, né? Você pode ter uma estrutura de túbulos aqui, né? Em que essa miosina, essa vesícula está formando. Você vê que aqui tem diferentes tipos, né? Você tem essa aqui, você tem essa outra aqui, essa aqui e essa maior. Se a gente faz aqui, por exemplo, uma linha e calcula aqui a fluorescência nessa linha, a gente vê o ganho de resolução, né? Então, em laranja a imagem de TIRF da direita, em azul a imagem da esquerda. Você vê claramente aqui, você não conseguiria discernir estrutura nenhuma, e aqui você consegue ver os vários picos, né? Referentes, né? A essa parede, a essa parede, a essa parede, a essa parede, né? Então, você vê isso aqui, né? Você consegue medir a distância entre esses picos, né? Ver que aqui, nessa região aqui, nessa região aqui você está aqui, né? Então é essa região aqui do meio. Então você vê claramente que o ganho, né, a distância aqui em microns que você consegue é muito melhor do que na microscopia TIFF, tá? E aí quando você põe a miosina, né, fica ainda melhor, e aí você consegue ver, né, o que parecia que uma coisa inteira de miosina, na verdade você vê que não, são pontos de miosina. Né? Então você pode ter outras coisas aqui dentro. Isso aqui pode sugerir que isso aqui seja uma vesícula de reciclagem, por exemplo.
né? E aqui, por exemplo, você está vendo uma miosina que está saindo da membrana. Então, pode ser muito bem... É que isso aqui não, a gente não fez em 3D, só no plano, né? Então, isso aqui pode estar tudo achatado, né? Então, isso aqui pode representar uma miosina arrastando essa vesícula aqui, né? Como nesse caso aqui, né? Você tem uma vesícula aqui, você tem a miosina aqui, então essa miosina pode estar arrastando, né? Carregando essa vesícula como aqui, tá? Então, aqui, né, a gente consegue ver os vários tipos, né, essas vesículas aqui, né, você vê que essa aqui, né, ela faz o contorno em volta da miosina, então isso aqui é um indicativo muito, né, é interessante que essa miosina aqui está transportando essa vesícula, enquanto aqui, por causa da falta de resolução, perceba que a miosina parece estar em cima da vesícula, ou dentro da vesícula, e a gente não conseguiria ter essa conclusão nunca, né, aqui você parece que tem uma vesícula até de reciclagem de miosina, por exemplo, e você tem uma miosina que aparentemente pode estar transportando essa vesícula toda. Não só ela, tá? A gente tá marcando a miosina 5A, né? Isso não está claro, né? Sempre tem uma discussão se os motores moleculares, um único motor molecular transporta uma única vesícula, ou se são vários motores do mesmo tipo ou de tipos diferentes. Né? E aqui a gente está marcando a miosina 5A, né? A miosina 5 tem 3 subgrupos, né? 5A, 5B e 5C. Né? Cada um tem uma função um pouquinho diferente, mas a gente ainda não entendeu completamente, né, qual a função de cada membro, né, mas o papel da 5A está ficando cada vez mais claro através dessas imagens de super resolução que a gente está sendo capaz de fazer com as técnicas, né, tanto de Storm quanto de Palm, tá bom? Então, eu espero que para vocês tenha ficado bem claro, né, por que uma resolução melhor te dá melhor informação. É óbvio que quando a gente quer publicar um paper numa revista, a gente vai querer a melhor imagem possível. E pode ser que a gente vai pegar a melhor imagem possível e vai usar a técnica de maior resolução que a gente tem, porque a gente quer publicar uma imagem bonita. Tudo bem, né? Mas o grande potencial dessa técnica não é só isso. O grande potencial dessa técnica é, ok, agora que eu pus meus óculos, né, voltando lá com a brincadeira que eu fiz, agora que eu não estou enxergando mais embaçado, o que eu consigo explicar que olhando para essa imagem da direita eu não conseguiria? E aí você começa a ver que só para essa imagem, para essa região aqui que tem só isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos verdes e 1, 2, 3, 4 pontos vermelhos, eu consigo já começar a formular uma hipótese que aqui não seria capaz de formular. Tá bom? Então, e por que eu estou batendo bastante nesse ponto? Né? Porque isso aqui requer uma preparação de amostra que não é tão simples como antes, né? A gente tem que pôr um tampão para fazer essa imagem, né? Como a professora Aline falou, a gente tem um certo dispêndio de tempo, né? Uma imagem confocal a gente faz ali em 5 minutos, se não for fazer 3D, né? Essa imagem aqui, para fazer os 2 corantes, a gente levou ali 20 minutos cada uma, mais ou menos, né? 40 minutos para fazer a imagem de um plano. Né? Tudo bem que o 3D ele vem automaticamente quando a gente coloca a lente cilíndrica, né? E depois a gente, essa imagem aqui, né? Ou essa imagem aqui, ela não sai direto que nem essa aqui. Essa aqui você fez, está lá, está pronta, né? Essa aqui você tem que fazer todo o cálculo de localização de molécula por molécula, tem que ver se faz sentido, tem que ver, né, se você não está pegando artefato, porque muitas vezes você pega artefato e começa a analisar, né? Então, ela não é simplesmente o que a gente está acostumado a fazer. Ela tem um certo trabalho por trás que, se você não parar para pensar na sua amostra, se você não parar para fazer essa análise, não parar para fazer essa reflexão, né, os resultados que você vai obter vai estar cheio de artefato e as conclusões que você vai obter vai estar cheia de artefato também, tá? Então, esse é o cuidado que você tem que ter, né? Geralmente, quando as pessoas falam, eu quero usar o AirScan, eu quero usar o Storm, aí é sempre a pergunta que eu faço, né? Eu quero usar o SIM, sempre a pergunta que eu faço é, por quê? Por que você quer usar? Né? O que a microscopia convencional não te forneceria que você precisa usar? Não é porque eu não quero que essa pessoa use o Storm ou o Palm. Não, mas é porque eu quero que essa pessoa seja capaz de olhar para o sistema dela e pensar, essa imagem de super resolução vai trazer esse tipo de informação que eu não conseguiria na imagem de resolução normal. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido, né, essa física biológica, né, que está surgindo. E, para finalizar, eu quero mostrar uma imagem de adesão focal, tá? Né? Então, tem um outro porém, nas imagens de Storm e de Palm é difícil a gente fazer uma imagem total e depois fazer uma imagem zoom, né, só daquela região em Storm. Por quê? Porque quando você fizer o processo todo, você fez todas as moléculas apagarem-se nele da imagem toda, mas na hora que você deu o zoom, você não vai ter mais molécula fluorescente, então você não consegue fazer aquela imagem menorzinha. Tá
tá bom? Mas aqui na esquerda é uma adesão focal e aqui na direita é a mesma adesão focal, né? Aqui é a imagem de tipo convencional e aqui é a imagem, né, de super resolução Storm. Você pode ver que aqui os detalhes que você vê na adesão focal, você vê de novo aqui aquelas vesículas sendo transportadas por miosina, e mesmo na adesão focal aqui você vê, né, que a FAC, né, está em volta aqui da miosina, né, indicando muito possivelmente aqui, né, isso aqui a gente não fez, né, mas a nossa intuição diz que isso aqui são fibras de actina, né, você pode ver aqui várias, né, a intensidade de PTK2 muito mais intensa aqui sobre as fibras de actina, e a miosina também aqui, né, então a chance de a miosina estar transportando a PTK2 aqui é muito alta, né, até a adesão focal, e aí você começa a ver as estruturas da adesão focal, que aqui seria um borrão só, né. E aqui, por exemplo, aqui essa estrutura aqui que eu já ressaltei, né, pode ser muito bem, né, miosinas trazendo as PTK2 aqui para as adesões focais, tá bom? Então, com isso, eu encerro a palestra, né, espero que vocês tenham gostado e estou aberto a perguntas, né, e encerro aqui também agradecendo aqui, né, o pessoal do Laboratório de Física Biológica e Sinalização Celular, né, a professora Aline, que coordena junto comigo o laboratório, né, os alunos aqui de doutorado, mestrado IC, e então, encerrando a palestra, eu posso responder algumas perguntas que vocês tiverem aí, tá bom? Olá, professor André, obrigado pela palestra. Nós temos uma pergunta, mas eu acho que ela foi bem respondida. Ah, é? Se quiser tecer mais alguns comentários, foi logo no finzinho da sua fala. Pergunta do Alexander Souza. Qual é o melhor? AirScan, Apotome, Storm? Sim. Depende. Todos têm suas vantagens e desvantagens, tá? A vantagem, eu vou separar por partes, né? O AirScan e o SIM, eles são mais ou menos equivalentes em termos de resolução. Mas as mesmas vantagens que você tem em uma microscopia wide field, ela é aplicada no SIM, e as mesmas vantagens que você tem em uma microscopia confocal, ela é aplicada no AirScan. Ou seja, imagens 3D, o AirScan é melhor, tá? E imagens mais rápidas, o SIM é melhor, né? Às vezes você pode querer fazer uma imagem de uma célula viva, dá para fazer, tá? Dependendo de quanto que a célula se move, né? Ou qual que é o processo que você está vendo, dá para fazer no SIM. E, da mesma forma que as vantagens andam juntas, as desvantagens andam juntas também. Então, no SIM, você não tem uma resolução 3D tão boa, apesar que você consegue fazer alguma coisa, mas não é tão boa, tá? E no AirScan, ele demora muito mais, porque o AirScan, ele está correndo, né? Que nem a microscopia confocal, então ele está correndo um laser, então você tem que pegar pixel por pixel da imagem. Então, se você tiver uma imagem muito grande, ou muito espessa, ou células vivas, você dificilmente consegue fazer no AirScan. O Apotome, ele é mais ou menos parecido com o SIM, só que a grande desvantagem dele, né, as vantagens do SIM então se aplicam para o Apotome também, mas as grandes desvantagens do Apotome é que ele é feito a iluminação por lâmpada, não por laser, né? Então, para você conseguir excitar determinados corantes é muito mais complicado do que o SIM, tá? Agora, o Storm e o Palm. Em termos de resolução, o Storm e o Palm é a mesma coisa, não tem um que é melhor que o outro, né? Então, em termos de resolução, você não tem diferença nenhuma. Você tem termos de preparação de amostra e possibilidade do que você pode fazer. O Palm, como eu disse, você precisa de proteínas fluorescentes transfectadas na sua célula. Então, obrigatoriamente, você tem que ter seus plasmídeos com as suas proteínas fotoativáveis, por exemplo, como GFP fotoativável, o M-Cherry, o Texas... Estou tentando pensar outra além do GFP. O DROMPA, né? São essas proteínas que você tem que ter. E aí você tem que transfectar a sua célula, garantir que vai ter uma expressão, né? Então, sempre que você tem superexpressão de proteínas, você pode ter algum problema, dependendo do seu sistema. E depois que você fez essa transfecção, você pode fazer imagens de super resolução, dependendo do seu sistema, se ele não se movimenta muito, né? Porque uma coisa que eu não comentei aqui, você tem um problema de drift em imagens de Storm e de Palm, que é o próprio movimento térmico do seu porta-amostra faz sua imagem tremer, porque a imagem está numa resolução de 10 nanômetros, né? Qualquer flutuação ali, você tem que perceber, você tem que dar um jeito de corrigir isso, né? E se a sua célula está mexendo, né? Ou se a sua organela dentro da sua célula está mexendo, você tem esse problema também, tá? Então, o Palm, em frente ao Storm, tem esse problema,
não é esse problema, né? Essa diferença, você tem que transfectar a sua célula e após isso você tem que fazer sua imagem. Se você quiser, você pode fixar, mas aí você tem um problema que se você fixa a célula com proteína fotoativável, muitas vezes ela perde a fluorescência, dependendo da proteína, né? E aí começa a ter esses detalhes, né? Que te impede de fazer, às vezes, algum experimento que você quer. O Storm é ao contrário do Palm, você trabalha com corantes externos, então você tem que fixar, permeabilizar a sua amostra, né? Então isso permite você ter uma flexibilidade muito maior em termos de organelas e estruturas que você quer ver, tá? Mas te limita no fato que você não consegue fazer imagens de células vivas. Você até consegue, se, por exemplo, você tiver ou um método que você consegue entregar o seu corante para dentro da sua célula e esse corante não causa um estresse, né, genotóxico ou qualquer tipo de estresse dentro da sua célula, ou que você está vendo proteínas de membrana, que você consegue marcar externamente suas células, né? Então, em termos de resolução, né, você tem Apotome, Sim e Iriscan juntos e Palm Storm, né? Você começa lá numa resolução um pouco 150 nanômetros, Apotome, e depois você tem 100 nanômetros Sim e Iriscan e 10 nanômetros, né, Palm e Storm. Então, qual que é o melhor? Depende do que você quer fazer, depende de qual que é o seu objetivo. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Eu estou dando mais uma olhadinha se chegou mais alguma pergunta. Não foi isso? Professor, muitíssimo obrigado. Então tá, obrigado mais uma vez também, é sempre legal fazer essas palestras assim. Quem tiver mais interesse, meu e-mail estava lá no começo, pode entrar em contato, né? Eu geralmente respondo e-mail bem rápido, tá bom? Quem tiver interesse, ou quem que tiver interesse em trabalhar também, se quiser fazer um doutorado, um mestrado, a gente está com vagas abertas aí, tá bom? Muitíssimo obrigado, professor. Sempre bom falar de superresolução, AirScan e tudo mais. Obrigado. Bem, só respondendo algumas perguntas que foram enviadas nos comentários. Algumas pessoas perguntaram até quando as lives vão ficar disponíveis no Facebook. As lives depois do final do workshop, elas vão ser disponibilizadas no site do Infabic. Então, elas vão ficar ainda por essa semana, mas logo, na semana que vem, eu acredito que todas vão ser transferidas já para o site do Infabic. Talvez não imediatamente, mas todos aqueles que se inscreveram no workshop vão ser avisados por e-mail que essas lives já estão disponíveis por lá. Das listas, passaram uma única lista pela manhã, ela serve para as duas atividades. E agora a gente encerra por almoço e voltamos às 2 horas da tarde para as demonstrações do AirScan e do Palm e também com o mini curso do ImageJ, a última aula. Tudo bem? Nos vemos todo mundo mais tarde. Até mais.